CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10. O colégio que eu quero. Cenário político na CBN. Apresentação: Otávio Neto. Muito bem, como a gente anunciou, nós vamos dar início agora ao bate-papo com o ex-senador da República, Delcídio do Amaral, que está conosco aqui nos estúdios, atendendo o nosso convite para falar com a CBN. Delcídio, bom dia, obrigado pela presença. Muito bom dia, Otávio, bom dia, meu caro Adilson, bom dia a toda a equipe aqui da CBN. Quero cumprimentar também o diretor-geral, Rosário Congro, uma pessoa que eu conheço há muito tempo e um grande empresário da área de comunicação. Cumprimentar o diretor executivo também, o Estevão, e ao mesmo tempo também, especialmente, parabenizá-los pelo excelente trabalho que a CBN tem feito, levando informação equilibrada, profissional, justa, correta, à altura de um estado como Mato Grosso do Sul. Obrigado, Delcídio. Comigo também está aqui o nosso convidado, nosso analista de política, nosso colunista, o Adilson Trindade. Bom dia, Adilson. Bom dia, Otávio. Bom dia, senador Delcídio do Amaral. E bom dia aos ouvintes da CBN de Campo Grande. Delcídio, eu quero começar esse bate-papo com você perguntando o seguinte: tem muita dúvida em relação à sua condição política atual. E eu acredito que a CBN tem aí a chance, você também, de explicar como é que está a sua condição. Você perdeu o mandato em 2016, o Senado te tornou inelegível por 8 anos, após o final do seu mandato, que foi 2018. Teoricamente, o Senado o tornou inelegível até 2027, né? Você está aí, iniciando o cumprimento daquela sentença política dada pelo Senado. Você foi absolvido recentemente do processo que o acusava de tentar atrapalhar a delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo. Ano passado, você disputou a eleição para o Senado. Como é que você conseguiu disputar a eleição ano passado, estando inelegível? Essa pergunta é boa, Otávio. E o nosso querido Adilson, um grande jornalista também, muito profissional, que eu também conheço há muito tempo e que, como você aí, comanda, né, essa série aí de entrevistas com os presidentes de partido. Engraçado, eu assumi a presidência do PTB no dia 21, mas algumas pessoas estão excitadíssimas com a minha volta à política e como presidente do PTB. Um partido que tem uma história nacional belíssima, do Alberto Pasqualini, do Getúlio, do Brizola também, por que não dizer, né? E uma história bonita aqui no Estado. O PTB já deu governador, já deu senador, já deu deputado, já deu prefeito, vereador. Mas existem algumas pessoas excitadíssimas. E elas estão aparecendo já muito antes das eleições, preocupadíssimas. Aí começam as fake news. Fake news que, lamentavelmente, prejudicam muito, não só o nosso Estado, mas o país. Isso causa um problema, traz problemas junto à sociedade, né? Induzem as pessoas a compreender equivocadamente determinados assuntos. E, na verdade, essa leitura é uma leitura lá de trás. É uma leitura quando tudo aconteceu comigo, quando eu fui cassado, e você disse muito bem as condições em que eu fui cassado, e eu fui absolvido em primeira instância, em 2018. Se eu tivesse perdido os meus direitos políticos, eu seria candidato? Essa é a primeira pergunta, isso é um fato. Não adianta a gente... E mais, os meus votos foram considerados. Foi com liminar que você disputou a eleição? Houve uma decisão judicial que me tornou elegível. Na eleição do ano passado. Na eleição do ano passado. Decisão judicial. Tá. Portanto, absolutamente dentro das boas práticas. Tá. Não teve nenhuma chicana
Foi uma decisão judicial baseada no quê? Na minha absolvição em primeira instância. Esse processo, evidentemente, houve, o Ministério Público de primeira instância recorreu, foi para a segunda instância, para o TRF-1. No TRF-1, eu fui absolvido por unanimidade. Eu, depois de ter sofrido quase 4 anos, a minha absolvição aconteceu em 10 minutos. Inclusive, na turma, foi encaminhado da seguinte forma: ó, esse aqui é outra aberração jurídica. Já existe um posicionamento da turma com relação a esse tema, o relator não precisa nem ler o voto. Em votação, não só absolveram, mas como também em primeira instância, como aconteceu na primeira instância, anularam as provas por flagrante forjado. Porque, na verdade, o que aconteceu comigo foi um flagrante forjado. Tá. Portanto, é como a gente fala, né? Nós cristãos, né? Mão limpa e coração puro. Então, em função disso, ocorreram outros desdobramentos, à luz de súmulas do próprio STF, né? Que encararam, que acabaram analisando outros casos assemelhados e, consequentemente, hoje eu tenho todas as condições de disputar a eleição. Se vai ser agora, se vai ser depois, isso vai ser uma decisão do partido, né? E eu agora estou focado aqui em organizar o PTB em todo o Estado, porque o PTB vai ser uma força importante e protagonista na política de Mato Grosso do Sul. Você acabou de assumir a presidência do PTB. Então, assim, para a gente explicar melhor para o ouvinte da CBN, de acordo com o ex-senador Delcídio do Amaral, ele está apto, portanto, a disputar a eleição do ano que vem, caso queira. Né? Ainda falta derrubar lá no Senado a condenação que teve? Não, a decisão é eminentemente jurídica, ela não passa... Então você está livre para disputar eleições a partir de agora? Aliás, até porque o Senado já acabou o mandato. Tá. Então perdeu o fundamento do processo de cassação. Perfeito. Agora, é importante você perguntar isso. Eu também estou tomando outras providências, né, que agora eu vou começar a encaminhar com os meus advogados. Eu vou entrar com ação contra a União, por perdas e danos. Vou entrar com ação contra a família Severo e contra o procurador da República que montou o flagrante forjado, esse procurador bastante conhecido, chamado Marcelo Miller, que, inclusive, no caso do JBS, ele vestia a camisa do Ministério Público por baixo e, por cima, a camisa de consultor do grupo JBS. Essa figura que montou toda essa fantasia, essa aberração jurídica que agora a Justiça simplesmente derrubou de mamanda caducando, inquestionavelmente. E mais, viu, Otávio? Quando aconteceu tudo comigo, foi uma divulgação monstro, parecia que eu era presidente dos Estados Unidos. A minha absolvição, rapaz, veio num pé assim de página, quietinho, porque viram a injustiça que cometeram comigo, né? E a verdadeira barbárie que isso trouxe, não só para mim, mas para minha família, para os meus amigos, e por que não dizer, para toda a população que sempre contou comigo aqui em Mato Grosso do Sul e acreditou no meu projeto e se beneficiou do trabalho que eu produzi ao longo de 13 anos, mais de 2 bilhões de reais de investimentos em Mato Grosso do Sul. Delcídio, você tem o domicílio eleitoral lá em Corumbá ainda. Corumbá, nossa terra querida. Isso, agora me diz, muita gente coloca a possibilidade de você disputar a prefeitura de Campo Grande, mas é bom lembrar que você vota em Corumbá só se você transferir o domicílio eleitoral para cá. Em Corumbá. É Corumbá. Aqui parece que a disputa vai ser bastante acirrada. E hoje, especificamente lá em Corumbá, tem muita gente ouvindo e assistindo essa entrevista, porque o corumbaense quer saber se você vai disputar a prefeitura de Corumbá ano que vem. Quero mandar um grande abraço para meus amigos e irmãos corumbaenses, ladarenses, pantaneiros, né? Mas dizer a você o seguinte, eu estou organizando o PTB. Né? Aquilo que o partido decidir, eu vou acompanhar. Então isso não, nem sim nem não. Nem sim nem não, muito pelo contrário, e eu vou dizer para você, Otávio, quais são as candidaturas postas? Além daqueles que vão à reeleição, como é o caso aqui de Campo Grande, como é o caso de Corumbá. Corumbá está tudo embolado. Corumbá, o Paulo Duarte vai ser candidato? Eu não sei.
Paulo Duarte já perdeu uma eleição para prefeito lá e uma para deputado estadual. Será que volta para lá para disputar? Eu não sei, Otávio, mas eu hoje não tenho um quadro de Corumbá muito bem definido. A Bia, a viúva do Reuter, vai ser candidata ou não vai? O Gabriel, filho do Oséias lá, né, vai ser candidato pelo MDB ou não vai? Então é muito embrionário. E tem o Marcelino Yunes, que é o prefeito, pode se candidatar à reeleição. Yunes, que naturalmente vai à reeleição, é natural isso, né? Aqui em Campo Grande, quais serão os candidatos? Tá todo mundo ainda... Por exemplo, o André, que em tese seria o candidato mais competitivo, tá aí, eu não sei, pero que sim, pero que não, né? Muito pelo contrário, ele está naquela lenga-lenga. Não falou nada ainda. A Rose diz que tem que sair do PSDB, mas não sai. O Coronel Ivan parece que vai sair... Perdão, Coronel Davi parece que vai sair do PSL, mas também não sai. Aí o PSDB nacional toma uma decisão, diz que o PSDB tem que ter candidato das capitais. Então, na verdade, o PSDB não vai apoiar o atual prefeito. Então, o quadro é um quadro totalmente indefinido, né? É confuso. Aliás, como diz o ministro Marco Aurélio Melo, né, do STF, estamos vivendo tempos estranhos, né? Então está tudo muito estranho em Mato Grosso do Sul, está tudo muito estranho no Brasil. Se alguém de fora, Adilson e Otávio e a equipe, se alguém de fora visse o que aconteceu no Brasil semana passada e tivesse interesse em investir no nosso país, falando do Janot, do Gilmar... É uma bagunça Mendes, completa, as divergências. Vamos com a Adilson. Adilson tem uma pergunta agora. Jurídicos. Isso cria uma insegurança imensa. E um camarada que é responsável, ele não vai fazer absolutamente nada. Como é que vai botar dinheiro, vai apostar num país com essas... Insegurança. Um dia de um jeito, outro dia do outro. E vai. Tá difícil. Adilson. É aquela história, chama o síndico, Tim Maia. Delcídio, desde quando eu te conheço, quando era ministro ainda do Minas e Energia quando eu era jovem. Do governo Itamar Franco, você conversava comigo que você tinha um sonho de entrar na política em Mato Grosso do Sul e ser governador de Mato Grosso do Sul. E como está esse sonho ainda? Continua. E nas próximas eleições de 2022? 2022. Você tem esse plano de disputar o governo? Não tem dúvida nenhuma, já enfrentei todo mundo já várias vezes. Então, já ganhei, já perdi. Aliás, importante, você sabe bem, eu me elegendo para o segundo mandato de senador da República, eu tive 828 mil votos. Eu fiquei fora esse tempo todo, ninguém chegou em 828 mil votos. Delcídio, senador de todos. Né? Todo mundo aqui lembra. Lembro. Né? Agora, eu quero ser governador do meu estado por uma razão muito simples. Eu acho que eu vou ser um governador diferente. Por quê? Eu não vou ser, se eu for pior ou melhor, eu não sei, isso o povo é que vai dizer. Mas eu vou ser um governador diferente. Por quê? Eu sou um camarada que nasceu lá na barranca do Rio Paraguai. Eu estudei fora, sou engenheiro de formação, eu tenho uma carreira como executivo, como dirigente, como engenheiro, muito maior do que a minha carreira como político. Eu não sou um político de carreira, não sou de família de políticos também. Né? Você imagina, eu fui diretor da Eletrobras, diretor da Petrobras, presidente do Conselho da Vale do Rio Doce, ministro de Estado de Minas e Energia, que você agora lembrou. Fui executivo da Shell, morei na Europa, conheço o mundo inteiro, porque a Shell tem operações no mundo inteiro na área de petróleo e gás. O Brasil, eu sou um dos poucos brasileiros que pisou em cada estado desse Brasil. Eu fui diretor da Eletronorte, fui diretor da Eletrosul, andei em tudo quanto é lugar. Comecei minha carreira na Chesf. Então, claro que eu vou apresentar uma proposta diferente, moderna, tecnológica, inovadora, que planeja, que monta um projeto para um Estado. Mas sabe que precisa recomeçar. E esse recomeço passa por 2020? Passa por 2020, independentemente de uma candidatura à prefeitura. Passa por 2020, porque eu vou construir uma base forte do PTB em todo o Estado, uma coisa que o PTB tinha tudo para fazer e, lamentavelmente, não conseguiu fazer. Delcídio, que lição que você tira das eleições para o governo do Estado que você perdeu para o Reinaldo Zambuja? Você entrou como o grande favorito e acabou perdendo a eleição. Vários erros meus. Primeiro, a soberba. Tem um filme, O Advogado do Diabo, com Al Pacino, né? Com ele e com Keanu Reeves, né? Aí chega lá pelas tantas,
o Keanu Reeves, depois de ter sofrido uma barbaridade, voltou à empáfia de novo, né? Aí o Al Pacino, que é o diabo, olha para cima assim, muda a cara dele, que ele estava disfarçado de jornalista, né, entrevistando o Keanu Reeves. Aí ele olha para cima assim, muda, vem a cara do Al Pacino de novo, que é o diabo, né? Assim, soberba, o meu pecado predileto. Primeiro, a soberba, minha. Segundo, a estruturação da minha campanha, eu deveria ter tido uma atenção maior com a estruturação da minha campanha. Eu escolhi pessoas que não tinham condição de agir e operar uma campanha do tamanho de uma campanha como governador, como governo do Estado. Todas as campanhas que eu tive vitoriosas, fui eu que organizei. Tudo. Desde as doações, desde o marketing, tudo. E eu deixei, também por causa da soberba, tá ganho, vamos embora, vamos andar na rua e o restante, as coisas acontecem naturalmente. Você teve aquele disco, já ganhou, né? Já ganhou, é. Esse é o pior. Você perder, basta existir o já ganhou. 10h25 agora, a gente está conversando com o ex-senador Delcídio do Amaral, atual presidente do PTB. Vou para um rápido intervalo e, na sequência, a gente vai conversar com o Delcídio Amaral, presidente do PTB em Mato Grosso do Sul. Agora há pouco você explicava o que é que, na sua avaliação, fez perder a eleição de 2014 para Reinaldo Azambuja, que, inclusive, antes da campanha, caminhou muito contigo pelo Estado. Vocês dividiram uma série de sonhos e projetos. Aliás, Otávio caminhou e se tornou conhecido andando comigo, né? Mas como a política ela é implacável, né? Mais à frente, lamentavelmente, ele disse que seria impossível a gente caminhar juntos, né? Usando até, de certa maneira, um posicionamento do PT, mas ficou muito claro e explícito, né, que, na verdade, existia um outro projeto paralelo, só eu que não enxerguei, né? Só eu que não vi, né? Mas existia um outro projeto paralelo sendo montado, né? A despeito de toda a minha boa-fé e toda a minha boa vontade, né? E a outra questão também importante foi o antipetismo, né? Que tomou conta nas eleições de 2014, já era muito forte no Brasil e especialmente em Mato Grosso do Sul. Então, esses foram algumas das razões que me levaram à derrota nas eleições para o governo. E aconteceram outros fatos, né, que agora estão vindo à baila, que contribuíram muito para a minha derrota, mesmo eu tendo errado bastante. Delcídio, antes do repórter da CBN, Adilson, vou fazer aquela pergunta. Nós temos 1 minuto para você responder. Lula livre ou Lula preso? Não, o Lula vai acabar pela decisão, pelo que o TRF4 está sinalizando, ele vai para casa. E mesmo ele dizendo que ele não pode ir. Como é que você avalia isso? Se existir uma decisão judicial. Como é que você avalia isso para o cenário político que a gente vive hoje? Bom ou ruim? Eu acho que a situação política no Brasil vai ficar mais polemizada ainda e mais complicada. Bom, Delcídio Amaral, a avaliação dele. Nós vamos... Delcídio Amaral, essa semana o seu nome veio a público através da senadora Soraya Tronic, que inclusive chamou o senhor de defensor de corrupto e acusou, disse que o senhor é acusado de tentar acabar com a Lava Jato. Ela usou o seu nome, porque o senhor foi homenageado pela Assembleia Legislativa e o PSL está numa guerra danada. Eu queria que o senhor avaliasse essa fala dela, usando o senhor, foi contra o senhor. Como é que o senhor avaliou esse posicionamento da senadora? No mínimo estranho, porque é uma pessoa que eu sequer conheço. Aliás, como muitos sul-mato-grossenses também não a conhecem, né? Alguém que se elegeu aí nessa onda Bolsonaro, que hoje o povo está começando a refletir sobre o que aconteceu, principalmente nessas escolhas parlamentares. Então, para o mundo que eu quero descer, eu não tenho nada a ver com as encrencas do PSL. Aliás, o PSL... o pouco que eu conheço de política, o PSL vai enfrentar muitas dificuldades e vai ter muitas defecções, né? Agora, com todo respeito, né? Você acha que ela foi delicada com o senhor? Não sei. Eu, quando fui senador, eu fiquei 2 anos quieto para aprender, né? Para entender como é que as coisas funcionavam. Eu acho que ela está um pouco acelerada demais. Acho que ela devia ter mais tranquilidade, acalmar o coração dela, né?
para entender como é que a política se movimenta, como é que as coisas acontecem. E há uma mania hoje engraçada. É muito nhenhenhen, é muito mimimi, né? E de prático para a sociedade, para a população, nós não vemos nenhum discurso de geração de emprego, de desenvolvimento econômico e social, de liberação de verbas federais, né? Ela, inclusive, sendo do partido do presidente da República, portanto, teria muito mais condições de performar melhor se a gente comparar com o restante da bancada. Então, nós estamos deixando de discutir um projeto de Estado, um projeto de industrialização, um projeto que realmente resgata a importância de Mato Grosso do Sul na Federação Brasileira, integra Mato Grosso do Sul com a Ásia, discute os problemas que hoje Mato Grosso do Sul enfrenta de saúde, de educação, de segurança pública, por causa desse bate-bola aí, no meu ponto de vista, absolutamente desnecessário. É muita espuma para pouco chope. Adilson Trindade. Vamos voltar a falar sobre a sucessão estadual? Nas eleições passadas, o senhor teve como seu principal rival o atual governador Reinaldo Zambuja. E o senhor tem na sua cabeça já quem que seria seu principal rival na eleição de 2022, já que o senhor admitiu que vai disputar o governo do Estado? Eu acho que o PSDB já tem provado isso, vai lançar um candidato. Deve ser provavelmente o Riedel, pelo menos é o que dizem, né? É o que falam, né? O André se coloca também como candidato ao governo, um candidato fortíssimo, e foi governador há 8 anos, né? Acho que podem aparecer o próprio PSL também. Quem sabe a Soraya, por exemplo, não pode ser candidata a governadora de Mato Grosso do Sul, até para ela testar a força popular que ela tem, né? Então, eu acho que essas candidaturas, elas são candidaturas muito plausíveis. Agora, não estou nem aí, Adilson. Sabe por quê? Eu fui inocentado. Eu repeti aqui logo no início da entrevista. Mão limpa e coração puro. Entendeu? Se teve um político investigado nesse estado aqui, fui eu. Agora, essa semana, eu levantei a minha ficha. Você sabe o que eu tenho de processo? Só processo eleitoral. Uso de imagem, não sei o que lá, aquele nhenhenhen de sempre. E eu estou vendo aí gente fazendo um discursos assim, belíssimos, de ética, de moralidade, de honestidade, um rabão desse tamanho. E tem gente, inclusive, com aquela síndrome de Poliana, quando você faz questão de esquecer as coisas ruins e só fica falando coisas que não voltam no tempo e não relembram aquelas coisas ruins que fez. Vocês não esqueçam esse nome. Síndrome de Poliana. É uma coisa que está tomando conta aí de algumas figuras políticas do nosso Estado. O PTB, ano que vem, nas eleições, só está na presidência, está comandando o partido hoje tem 2 prefeitos em Mato Grosso do Sul. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: muito provavelmente, e até pela boa relação que o senhor tem com o ex-prefeito e ex-governador André Putinelli, que esteve na sua posse, uma visita institucional, normal, o senhor deve fazer uma dobradinha com o MDB em algumas cidades, e o senhor já está pensando, conversando, por exemplo, com o Zeca do PT? Existe possibilidade do senhor também fazer dobradinha com o PT em alguma cidade? Ou o senhor não tem tido mais contato com o Zeca do PT? Olha, não, eu não tenho falado com o Zeca do PT, mas em muitos lugares o PT, inclusive, eu não tenho dúvida nenhuma, pode, né, se alinhar ao PTB. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Até porque eu continuo dialogando com muitas lideranças do partido, né? Agora, o natural é a gente fazer um projeto com o André, né? Deixa eu pegar com o André Putinelli, eu quero deixar bem claro, com o André. Porque, lamentavelmente, o MDB do André parece que é um MDB meio... O senhor acha que tem vários MDBs? Não, eu acho que tem o MDB que é o André. Tá. E tem aqui Você conversa bem com ele? Tem conversado bem? Tenho conversado bem com ele. Tem esse MDB do interior que é andresista também. Agora, tem um MDB aí que está aí meio escondido e tal, que tem mandatos e tal, que acho que não estão tão abraçados com o André como eles deveriam abraçar, até pelo que o André fez por eles em várias eleições.
Adilson, só para a gente pegar a carona aqui, aí você pode fazer a sua pergunta. Nós estamos vivendo um momento em que 2 ex-governadores estão fora do cenário político, André Zeca do PT, André Putinelli Zeca do PT, e um ex-senador fora do cenário político. Então vocês 3 entendem que o ano que vem é crucial para a recuperação, para a retomada ou não da carreira política de vocês. O ressurgimento. Estou errado? Não, tá certo, é o ressurgimento, não é isso? Tem uma palavra mágica, chama-se restituição. O senhor tentou essa restituição ano passado. Mas eu sabia que não era ainda o momento adequado. Por que saiu? Foi um erro? Eu tive 9 dias de campanha, né? Mas eu apareci para, primeiro, bater na injustiça que cometeram comigo e que agora ficou sacramentado que a aberração jurídica foi uma das maiores do Brasil, né? E segundo, eu com 9 dias de campanha, sem um tostão santinho na mão, andei em 5 cidades, fiz 110 mil votos e muita gente não sabia nem que eu era candidato. E mais, Adilson, tinha gente que achava que eu estava no PT ainda. Eu estava no querido PTC. Olha, Adilson, eu acabei de receber uma informação aqui que vem de Corumbá, que mostra, que revela que o senhor já está em conversações bastante avançadas com o MDB do André Putinelli, lá em Corumbá. O André Putinelli tem insistido que não é candidato. Hoje, o Marum disse que o MDB vai sim lançar o Putinelli aqui em Campo Grande. O senhor vê o Putinelli não disputando a prefeitura de Campo Grande? Ou o senhor acredita que ele precisa, até pensando em 2022, que potencialmente vocês podem estar juntos em 2022? Eu acho que o André tem todas as condições de fazer essa disputa, é uma liderança incontestável. E acho que até para que o MDB sobreviva, o André tem que ser candidato. E um candidato muito forte em Campo Grande. E talvez em 2022 nós venhamos a fazer uma dobrada. Eu não tenho preocupação nenhuma com relação a isso. A manchete já pronta. Não seria concorrente, fazer uma dobrada, não seria concorrente. Uma dobrada, claro. Não enfrentaria ele, né? Nós vamos para um último intervalo, antes da gente finalizar o bate-papo aqui com Delcídio Amaral, presidente do PTB, ex-senador da República, falando da trajetória que pode caminhar, que pode tomar para si no ano que vem, nas eleições municipais. 10h54. 10h58, a gente volta a conversar com o Delcídio Amaral. Delcídio, você vem falando de 2022, tem uma série de possibilidades aí. O que é que você teria feito pelo Mato Grosso do Sul se tivesse ganho a eleição em 2014? O que você acha que está faltando? Primeiro, o projeto que, infelizmente, a campanha foi uma baixaria tão grande. Eu não estou acostumado com baixaria. Vocês me conhecem. Eu faço política falando de coisas boas, pô. Eu não persigo ninguém, não tenho ódio, não tenho ranço com ninguém. Era um projeto que eu trabalhei durante vários anos. Primeiro o seguinte, um projeto atrelado à tecnologia. Quem não tem tecnologia está fora. Você vê esse estúdio aqui, ó, ultra super tecnológico. Quem não embarcar nessa está morto, em termos de comunicação. Então, um projeto tecnológico, de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento de novas tecnologias, agregando startups, atentando para o desenvolvimento de softwares, por exemplo, atrelados com as universidades, preparando toda essa turma jovem que está vindo aí, né, para olhar o futuro que vem vindo, né, de inteligência artificial, de computador quântico, coisas absolutamente formidáveis, né? Então, e criando perspectivas de geração de emprego, de geração de riqueza, né? A industrialização, a agregação de valor na nossa produção. Nós continuamos um estado de economia primária, né? Um estado de energia, de agroenergia, energia através do bagado de cana, energia através do gás natural, o gás natural produzindo amônia e ureia para usar como fertilizante, o gás natural para produzir o botijão de gás, o GLP, né? O gás natural para você fazer indústria de transformação baseado no polietileno, indústria plástica, né? A petroquímica do álcool também, que é extraordinária e é um tremendo avanço e exige alta tecnologia. A logística, nós temos um estado que é a Mesopotâmia antiga. No lugar do Tigre, do Eufrates, está o Paraguai de um lado e o Paraná do outro, né? Resgate da ferrovia, criando a logística toda para escoamento da nossa produção, né? Produzir diesel e gasolina do gás natural, como a Bolívia faz, e que ninguém usa para nada. Só estão usando o gás natural para as receitas, que era uma canetada que eu dei quando era diretor da Petrobras lá.
o ICMS é todo cobrado aqui. Nós vamos perder isso, porque já está em última instância, bobearam, e São Paulo vai ganhar, o Paraná vai ganhar, e etc e tal. Nós não agregamos nada, nenhum valor a essa riqueza extraordinária, essa geração de emprego, do turismo, do meio ambiente. Nós temos o Pantanal, um dos biomas mais espetaculares do mundo. Nós estamos do lado dos estados mais ricos da federação. Nós somos o estado que está vizinho ao Paraguai, à Bolívia, e com acesso ao Chile, ao Pacífico, à Ásia, né? Como é que nós não podemos aproveitar essas potencialidades? A Bolívia está crescendo a 6%, 7%. Ficam falando do Evo Morales, mas a realidade é que a Bolívia está crescendo, e muito. O Paraguai também. O Paraguai, idem. Nós não conseguimos criar sinergia com o crescimento desses países, né? Então, esse o estado que eu sonho. É um estado que encare demarcação de terras indígenas, dialogue com as etnias indígenas, como tem que ser dialogado. Busque uma solução que está aí à porta para resolver esse problema de demarcação de terras indígenas. Olha a questão dos assentamentos, olha a questão dos quilombolas. Vai ter que voltar aqui para a gente falar O Mato Grosso do Sul de todos. De todos. Delcídio Amaral, obrigado a você por ter vindo. Obrigado a Dilson Trindade pela sua participação conosco nesse bate-papo. E volte mais vezes. Se Deus quiser, estarei com vocês aqui, porque eu admiro muito esse trabalho sério da CBN, que não mexe com fake news, que não fica como alguns, vai chegando a campanha política, querem bater carteira dos outros, então criam dificuldade para vender facilidade. Vocês fazem um jornalismo que é uma referência, não só para o nosso estado, mas para o Brasil. Muito obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos. Delcídio Amaral falando com a CBN no quadro Cenário Político. Na semana que CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E nota 10. O colégio que eu quero.